O que você vê da sua janela aí? Enquanto você pensa, eu vou te explicar o que eu vejo aqui da minha janela, ou melhor, das minhas janelas por aqui. E como Deus me movimentou de uma janela para outra e como a minha visão da vida mudou através desse mover aí de Deus sobre a minha vida. E pode ser que faça sentido e te ajude aí a abrir os olhos para aquilo que Deus quer te mostrar também. Amém? Então vamos lá. Essa janela aqui, onde eu gravo os meus vídeos, fico aqui fazendo os meus estudos nessa bancada, ela me dá uma visão de um monte, de uma montanha. Lá longe, mas aqui, né, como é tudo vidro, debaixo dessa cortina, eu via algumas montanhas, monte, morro, como você preferir chamar. E como essa visão, assim, de morro, de montanha, ela mexe com a gente, né? Elas nos aproximam de Deus e a natureza em si, né? Ela mexe com a gente. Só que chegou um determinado tempo da minha vida que eu não sabia o que orar. Eu todo dia pegava a Bíblia, fazia a minha leitura, pegava o meu caderno, fazia as minhas anotações. Só que eu abria a minha boca e eu não sabia, literalmente, o que orar. Durante muito tempo eu vivi isso. Então, os salmos, eles nos ajudam, principalmente nessa época, quando a gente não tem o que orar, né? Uma das estratégias nossa pode ser orar a Bíblia, orar a palavra de Deus, né? E os salmos são ali palavras, né, profundas, diretas do coração do salmista e nos ajudam muito nesse sentido. Então, eu tomei para mim de oração o Salmo 121, que ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi fundamental, esse salmo me fortaleceu durante muito tempo, né? Essa palavra me fortaleceu. Então, todos os dias eu olhava para essa janela e eu orava este salmo. Literalmente era a minha oração diária. Eu via as montanhas, via os morros, eu não sabia o que falar e eu orava isso todos os dias a Deus. Só que passou muito tempo e eu só orava isso. Até que um dia algo começou a me incomodar. Atrás aqui, nos fundos do nosso terreno aqui, tem um terreno, do nosso lote, tem um terreno que vai dar geral, ele passa por trás aqui de todos os nossos vizinhos. É um terreno gigante. E o dono do terreno começou a construir um galpão, gigante também. E esse galpão, ele começou a tirar aqui um pedaço da minha visão deste morro, desses morros, né? Mais distante. E eu fiquei incomodada com isso. Eu gravei alguns stories ali, botei, estão tirando minha visão dos montes, e botava um louvor, né? E tava eu na minha lamentação, na minha murmuração. E o que aconteceu, né? Deus permitiu, claro, né? Era só um pedaço aí de morro que estava sendo tapado. Terminou essa parte estrutural do galpão. E mais pra frente, uns meses depois, uma segunda vizinha minha mais pra frente começou a construir eu não sei se é uma área, uma edícula, algo pensando numa futura enchente, né? Que o nosso bairro aqui foi atingido na enchente de 2022. Então, pensando nisso, ela começou a construir esse ano uma estrutura ali com um segundo andar para poder guardar os seus móveis, pensando numa futura enchente, né? Se precavendo ela. E o que aconteceu? Quase tapou de vez a minha visão aqui dos morros, né? Das montanhas. E eu orava aquele salmo ali, eu já tinha tomado aquele salmo para mim, e fiquei naquela murmuração e na lamentação. Aí lamentava mais ainda, porque eles estavam literalmente sendo tapados, né, pelas construções. E só que eu fixei aquilo como se fosse um jeito de eu me aproximar de Deus, né? E a gente se aproxima de Deus de uma outra maneira, lendo sua palavra, vivendo sua palavra, estudando a sua palavra, né? Além do que lendo, estudando, vivendo literalmente pela palavra de Deus, pela direção de Deus. Só que eu fiquei naquela lamentação do Salmo, eu me lamentando, né, no Salmo 121. Então, eu estava literalmente com os meus olhos tapados. Então, Deus me movimentou. Realmente é este termo, ele me movimentou deste lado. Eu não sei porque eu comecei a ficar incomodada, que isso foi só essa questão da visão. Eu comecei a fazer os meus estudos, meus devocionais numa mesa, né? Que eu tô numa bancada, numa mesa mesmo.
ali na outra parte da minha cozinha. E lá, gente, tem outra janela. Eu não vou mostrar aqui porque se eu virar e voltar, é capaz de eu derrubar o celular. Lá naquela outra janela é onde tem a pia e eu cozinho. E não é uma parede assim legal. É só uma parede, né, clara. E ela é um muro bem alto, que é a garagem da minha vizinha. Então não tem nada para ver. Não tem nada de inspiração para ver, né? Só que justamente no momento da minha leitura diária de manhã, o sol vinha por cima da garagem da minha vizinha e ele batia na minha janela e ele entrava e dava bem em cima da Bíblia, da palavra, né? E esse sol começou a refletir na Bíblia, refletir no meu caderno de anotação, na minha agenda, começou a refletir nas minhas mãos e aquele sol começou a bater em mim todos os dias e Deus foi me dando uma palavra sol e sol, e esse sol foi trabalhando em mim e eu já comecei a esquecer daquele salmo, né, 121. E Deus foi me dando uma palavra sobre sol e sol da justiça. Só que eu não lembrava na Bíblia de uma palavra sobre isso. Eu não lembrava onde, né? Então, uma dica boa também é você ter a Bíblia online no seu celular, né? Para fazer pesquisa, isso ajuda muito. E eu fiquei muito tempo procurando sobre o sol da justiça brilhará, o sol brilhará. E nada fechava com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Até que há pouco tempo atrás, eu encontrei em Malaquias 4:2 uma mensagem que vai falar sobre o sol da justiça, que vai dizer assim: mas para vós, o que temeis o meu nome, isso Deus dizendo, tá? O que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Então aqui fala para vós, né, para nós, no caso, Deus dizendo, aquele que teme o nome dele, então que respeita, que vai de acordo com a vontade dele, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Então aqui, essa palavra cura, em algumas versões, traz a palavra salvação, então que trará cura, salvação. E quando você vê o sentido da palavra sol da justiça, você vai entender que faz sentido as duas palavras, tanto cura como salvação, quando você entender o que é o sol da justiça, que eu já vou explicar. E saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Esse saltar, como bezerros da estrebaria, como o bezerro ali que é o boizinho novo, né, recém-nascido, fala sobre alegria, sobre saltar de alegria, sobre felicidade, amém? Então, o sol da justiça que nascerá, o que é esse sol da justiça? Quando a gente vê o sol da justiça na Bíblia, e principalmente nessa palavra em Malaquias 4:2, vai falar sobre Cristo e a sua salvação, Cristo e sua cura, Cristo e a sua salvação, né? Então, Cristo com cura, com salvação, com libertação. E não só isso, mas tudo aquilo que Cristo traz pra gente, né? A partir do momento que a gente permite ele entrar na nossa vida. Então aqui eu despertei para um outro momento, né? Eu saí daquela lamentação que eu vivia orando e proclamando Salmo 121 todos os dias da minha vida. E não tem problema nenhum se você está neste momento, mas você tem que despertar, né? Porque a gente não tem o tempo, sim, como a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 3, é tempo para todas as coisas. Só que tem o tempo de chorar, mas também tem o tempo de rir. Tem o tempo de prantear, mas tem o tempo de dançar, né? E tem o tempo de saltar de alegria, que refere-se, né? O bezerro ali, que fala em Malaquias 4:2. Então, a gente tem que abrir esse olhar para a gente ver em que tempo que a gente está vivendo, né? Que Deus, ele permite a gente chorar, né, a gente lamentar, mas ele tem pra gente o sol da justiça, ele tem pra gente a cura, ele tem pra gente a libertação, ele tem pra gente a libertação, a salvação, né, que Cristo nos dá. Ele também tem perdão, né? Ele nos perdoa e ele nos dá nova vida e abundância. Então, como será que a gente tem vivido essa vida que Deus nos tem dado, né? Será que a gente está vivendo abundantemente esses dias? Ou será que a gente tem só se lamentado, só procrastinado, só enrolado aí os nossos dias? Será que a gente tem
procurado aí só as palavras, né, que tem feito a gente se prostrar mais, né, em vez de saltar de alegria, então esteja atento, né? Eu oro a Deus que os nossos olhos os nossos olhos sejam abertos, né? Os nossos olhos estejam abertos e os nossos ouvidos estejam destapados para a direção que Deus tem para gente, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus, que a gente possa viver com a abundância da vida que Ele nos dá, que a gente possa saltar de alegria, que a gente possa, né, viver de acordo com a vontade de Deus, que a gente se movimente de acordo com o movimentar de Deus, que Cristo possa te movimentar aí dentro da sua casa, dos seus negócios, dos seus trabalhos, né? Que tudo prospere para o seu bem. A palavra de Deus nos diz isso, que tudo prospera para aquele, né, que ama a Deus. Então, que você ame a Deus de todo o seu coração e que você esteja aí disposto a movimentar, né? A se movimentar por Ele, de acordo com a vontade dEle. Então, preste atenção. Qual tempo aí que você está, né? Que passe todo o choro, que passe toda a dor e que chegue o momento da alegria de Deus em sua vida. Amém?